Fala aí, rapaziada do nosso canal Golaço Brasil, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para trazer o pós-jogo da vitória do Palmeiras sobre o Barcelona 4-2 no Allianz Parque. Palmeiras mostrou que é o time da virada. 4-2, tomou 2-0 no primeiro tempo, mas somente no segundo tempo, 4 gols. Gustavo Gomes deixou o dele, Piquerez, Arthur e o Endrick fechando o placar. 4-2 para o Verdão, e o Palmeiras cola no Bolívar, né, que é o líder. Lembrando que ainda teremos na última rodada Palmeiras e Bolívar no Allianz Parque. Antes de soltar o vídeo para a gente estar reagindo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Golaço Brasil. E nesse vídeo, trazendo aí o pós-jogo da vitória do Verdão. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Gente, esse time do Palmeiras não sabe brincar. Primeiro tempo, 2-0 pro Barcelona. Não que o Palmeiras estava jogando uma porcaria, não. Mas o Palmeiras não tava, parece que não tava ligadão como sempre tá. E o Barcelona surpreendeu no primeiro tempo, fez 2-0. Mas aí, meu Deus do céu, velho. Parece que alguém lá no vestiário fala assim, chega! Vamos ganhar. Aperta um botão, liga o turbo. E, gente, não sobrou nada do Barcelona de Guayaquil. Nada. Foi um massacre. Começou com o Gustavo Gomes de cabeça para variar, logo de cara, que já incendiou o jogo. Dudu jogando muito, Rony jogando muito, Piquerez jogando muito. Gente, esse time do Palmeiras é uma máquina. Não adianta vocês ficar bravos comigo. O time é uma máquina. Amigo ligado aqui na Placar TV. Que jogo maluco. Talvez seja essa a única definição pro que foi Palmeiras 4, Barcelona de Guayaquil 2. Se você pega só a matemática do resultado, você vai achar que o Palmeiras teve uma partida de cabo a rabo, digamos assim, impecável. 2 gols com o adversário, acha aqui, acolá e tá tudo certo. Nada disso. O Palmeiras no primeiro tempo, em 25 minutos, estava sufocando, amassando o Barcelona. Teve um gol anulado, e bem anulado inclusive, por impedimento do Rony, e tudo se desenhava para a equipe da casa sair vitoriosa, abrir o placar e naturalmente o jogo se desenhar. Em cerca de 7 minutos, o Barcelona fez 2-0 no Palmeiras. Parece que desconectaram o Palmeiras da tomada e o time adversário sairia com a vitória dentro do Allianz Parque. Virou inclusive o intervalo 2-0 para o Barcelona. Só que aí, Abel Ferreira ligou o modo Palmeiras de ser na Libertadores. E o resultado, esse que eu acabei de falar para vocês. De um jogo completamente perdido, o Palmeiras conseguiu uma de suas maiores epopeias e façanhas na história desta competição. Uma virada gigantesca, com gols de Gustavo Gomes, de Piquerez, o melhor em campo numa partida gigantesca do lateral uruguaio, depois Arthur na virada e para fechar a conta, o atacante Endrick. O Palmeiras mostrou aos adversários, com este resultado, de que independentemente do que aconteça numa partida, o jogo só acaba quando termina, quando tem o apito final. E um Palmeiras que faz qualquer adversário na própria Libertadores cada vez mais temer os comandados de Abel Ferreira. É o time a ser batido na América do Sul. É o time a ser batido nesta Libertadores. O grande favorito, por enquanto, ao tetracampeonato. Um resultado que faz muito adversário jogar a toalha e se sentir cada vez mais intimidado com esta força que tem sido a Sociedade Esportiva Palmeiras em termos desta competição. Para a gente tirar pontinhos de atenção, que é pelo segundo jogo consecutivo, o Palmeiras sofre gols por falhas individuais, não falhas coletivas, que são mais graves e mais difíceis de serem corrigidas do que falhas individuais, mas sofrem, né? Contra o Coritiba no fim de semana é o jogo resolvido, mas uma falha individual do Luan e do Everton. Hoje teve falha do Zé Rafael, uma falha mais gritante, um erro de saída do Mike para o segundo gol. Então é um pequeno ponto de atenção
para o Palmeiras cuidar mais, corrigir mais, mas a maturidade que esse time sai de buraco e sai de maneira automática, porque sabe o que tem que fazer. Eu acho que esse é o sentimento. Mesmo quando as coisas não estão indo bem, o Palmeiras sabe como fazer para as coisas voltarem ao eixo. Sim. E hoje, mais uma vez, deu aula sobre isso. Calçade, vou dar uma pegadinha de novo com o Jean, já volto para você, tá bom? Vamos no pique lá, aproveitar o nosso Jean Oddi que está lá no Allianz Parque. Eu acho que o Gustavo Zupac aqui toca num ponto importante, né, Jean? Porque, é claro, o Palmeiras é o time mais preparado de todos os 20 clubes da Série A, se a gente pegar por tudo que a gente já fala, é o mais sólido, você falou, o mais confiável, o mais preparado, o melhor treinado, enfim, é um time que já tem uma base de muito tempo a isso é claro. Olhando para esse Palmeiras, a gente pode falar, junho, nenhum time está ainda pronto. O que falta? É esse tipo de ajuste mesmo que o Zupac falou, que custou ali no primeiro tempo. O Everton foi um dos goleiros mais exigidos no Campeonato Paulista, por exemplo, né? Ele, o Cássio e tal, enfim, ele estava entre os mais exigidos com o maior número de defesas. E o Palmeiras, me parece, tem sofrido mais gols do que nesse mesmo período do ano passado. Claro, adversários mais difíceis na fase de grupos da Libertadores também. Mas... Vou só pontuar. No empate contra o Atlético Mineiro, aconteceu um fato raríssimo, que foi uma falha individual do Gustavo Gomes. Sim. Que gerou o gol do Atlético Mineiro. Isso é um eclipse, né? O Gustavo Gomes falhar é ano bissexto, assim, uma loucura. Mas aconteceu também. É verdade. Esse é talvez seja o único ponto de atenção que precisa melhorar, precisa recuperar nesse Palmeiras. Ou você vê outros ajustes que podem ser feitos? Porque o Palmeiras está tranquilo, está passando muito bem por cima dos adversários. Pois é, eu acho que o que o Palmeiras tem feito nos últimos tempos, e por últimos tempos não entendo 2 ou 3 semanas, né? A gente já está estendendo esses últimos tempos a um período mais longo. É difícil a gente, de fato, apontar grandes falhas constantes na equipe. Você encontra, sim, falhas individuais. Eu acho que essas falhas no futebol elas nunca vão deixar de existir. Todo grande time vai ter momentos de falhas individuais, de falhas coletivas, eventualmente, mas o Palmeiras erra muito pouco, o Palmeiras falha muito pouco. Não é um time perfeito, eu acho que nenhum time é time perfeito, não existe muito isso, mas de fato atingiu um nível de... É contribuído para o gol do Arthur contra o Coritiba, num tremendo cruzamento, uma jogada que o Arthur começa a dar no Piquerez, passa lá no segundo pau, o Piquerez mete uma banana, uma curva na bola, acha o Arthur lá. Hoje ele não só fez o seu gol, mas também contribuiu com vários cruzamentos o tempo inteiro. E me chama a atenção porque o Piquerez é bom jogador, claro, ele faz parte da seleção uruguaia, foi convocado pelo Bielsa na primeira lista do Uruguai, mas ele sempre foi, pelo menos no Palmeiras, notado e contribuiu mais com atuações muito boas do ponto de vista mais tático do que técnico. Nesses últimos jogos, ele cresceu muito tecnicamente, se fazendo muito presente na zona ofensiva do campo. E essa é uma virtude, é uma peça muito, muito importante que o Palmeiras ganha nesse jogo, nesse tipo de jogo, porque assim, jogando com o Dudu aberto pela esquerda, como ele jogou a maior parte da temporada, o Dudu é destro, o Dudu vai buscar sempre a diagonal, e ele abre o corredor. E o Piquerez, com a força que ele vem mostrando para passar nesse corredor, ele vira uma peça muito importante e hoje, para mim, ele foi se não o melhor, entre os segundo ou terceiro melhor em campo. Partidaça do Piquerez. O Ricardo Spinelli aqui, da TSPN, Jean, o Ricardo Spinelli coloca aqui importante. Pela primeira vez desde abril de 2017, o Palmeiras vence um jogo em que perdia por 2 gols de diferença. A última tinha sido contra o Peñarol 2, Palmeiras 3, pela Libertadores. O jogo do tapa na cara de Uruguai, aquele jogo do Felipe Melo lá, que deu aquela confusão toda? Acho que sim. Gol do William Bigode. Gol do William Bigode, exatamente. Fala, Jean. Não, até sobre isso que o Zupac tinha falado, acho que é interessante, até falei rapidamente na transmissão, que assim, o Palmeiras sempre faz uma saída com 3 jogadores ali, um dos 2 laterais e os 2 zagueiros, né? É raríssimo você ver um volante, por exemplo, voltar para iniciar essa jogada. Muitas vezes havia variação entre o lateral que ficava mais para fazer a saída. Eu cheguei até a perguntar isso pro Piquerez num Bola da Vez, tal, e ele falou que de fato variava bastante, dependia do adversário, né? De quem poderia atacar mais pelos lados no time adversário, talvez da fragilidade do adversário também. Então, era algo que mudava muito.
Como o Zupac chamou atenção, eu acho que desde o momento em que o Dudu passou a jogar mais fixo pelo lado esquerdo, porque o Arthur foi contratado e se encaixou de uma maneira que talvez nenhum reforço tenha se encaixado nesse time do Palmeiras, né, na era Abel. Quer dizer, ele chegou para ser o titular indiscutível e está correspondendo. E aí o Dudu passa a jogar na esquerda. O Dudu, para mim, tem jogado muito bem. Achei que ele foi muito bem hoje mais uma vez. Mas talvez por isso, por esse espaço do corredor que ele dá, é que o Abel esteja fazendo com que, em geral, o Mike fique mais ali para a saída com os dois zagueiros e o Piquerez se mande para frente, né? Eu acho que no começo da trajetória do Piquerez no Palmeiras, a gente nem via ele como um cara de chegada tão forte ali à frente, né? Ele não aparecia tão bem ofensivamente. Muito torcedor, eu me lembro, preferia o Vinha. Hoje o Piquerez está em altíssimo nível e tem formado uma dupla muito forte com o Dudu ali pelo lado esquerdo do campo no ataque. Eu acho, Jean, que o Então tá aí, pessoal, foi o pós-jogo da goleada do Palmeiras 4-2 no Allianz Parque sobre o Barcelona, vitória de virada, perdeu de 2-0 no primeiro tempo, mas no segundo tempo meteu logo 4 gols e virou o placar e assume a liderança junto com o Bolívar. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Golaço Brasil.